Bom dia, irmãos. Graça e paz. Saudamos também aqueles que acompanham a transmissão do culto. Que você possa reservar esse tempo para ouvir a palavra de Deus, se concentrando nesta atividade, não se deixando se distrair. Irmãos, quando o pastor Augusto comenta isso, Deus me inclua fora dessa, né? Não quero de nenhum jeito, Senhor, me livra. Como é difícil perseverar. Quando pensa na tarefa ou na responsabilidade de permanecer, e nós olhamos para tantas lutas, tantas dificuldades, tantas incertezas, o coração humano estremece, teme. E muitas vezes por causa das lutas, por causa até mesmo das facilidades, nós nos afastamos do propósito, da missão, da vocação, daquilo que planejamos. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia nesta manhã, no Evangelho de João, capítulo 3, e eu queria que pudéssemos ler do versículo 22 até o final do capítulo 3, concluindo assim a leitura do capítulo 3 do Evangelho de João. João 3, do 22 a 36. Como já disse aqui, o Evangelho de João é muito conhecido, as leituras são muito conhecidas, mas eu queria que, mesmo você conhecendo de cor essa porção, você pudesse ler com atenção, com o desejo de ouvir a voz do Senhor. O texto diz assim: Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá corria o povo, e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às mãos dele, às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Senhor. Nós nos aproximamos do Senhor sempre te bendizendo, por quem o Senhor é, um Deus tão grande, tão glorioso, sempre bendito, sempre benevolente. Ó Pai, louvado seja também o Teu nome por todas as obras magníficas que Tu fazes, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo sustento cotidiano das nossas vidas, pelos livramentos. Te agradecemos, Senhor, pelo entendimento que o Senhor tem conduzido o nosso coração. Te louvamos, Senhor, pela salvação maravilhosa que desfrutamos na pessoa do Seu Filho, Jesus. Te louvamos, Pai, porque em Cristo o Senhor tem nos dado o privilégio e prazer
de Te adorar, Senhor, semanalmente, neste primeiro dia da semana, onde reconhecemos, Pai, a grandeza da pessoa do nosso Salvador, onde reconhecemos o Seu poder, a Sua salvação, a Sua glória, Pai. E nesta manhã reunidos, Senhor, o nosso desejo tão somente é esse: os cânticos que já entoamos, as leituras e orações que já fizemos, as palavras que pronunciaram os nossos lábios e as ações do nosso corpo, Senhor, é para a Tua glória. E diante do Senhor nós queremos Te pedir o auxílio, a ajuda, que o Senhor fale conosco por Tua palavra, que o Teu Espírito aplique ao nosso coração a Tua palavra, que possamos com alegria receber o que aqui fora lido, Senhor, e vivermos, Pai, consoante a orientação do Senhor. Fala conosco, Deus, manifesta a Tua glória, animando aqueles que estão desencorajados, Senhor, exortando aqueles que estão distraídos na caminhada, Senhor, abrindo entendimento daqueles que têm como cego, tateado, procurando o caminho. Senhor, fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, é importante, a cada vez que nos aproximarmos do texto do Evangelho de João, lembrarmos o propósito para o qual esse texto foi escrito, porque muitas vezes, por causa da familiaridade que nós temos com o texto, nós o lemos e já o arrancamos do contexto e trazemos para nós mesmos e damos o nosso próprio entendimento ao texto. Eu não posso esquecer de que João é o último dos apóstolos e escreve de forma tardia. Ele está escrevendo lá para o final da segunda metade do primeiro século. E ele está vivendo no contexto em que os cristãos já sofriam perseguição e o Evangelho já vinha sendo atacado por heresias incipientes, surgindo naquele contexto. Igualmente, ele escreve isso aqui junto com a sua primeira carta, ou com suas 3 cartas. E ele está vivendo nos dias em que a pessoa de Cristo vem sendo desacreditada ou resistida por parte dos judeus ou dos religiosos do Império Romano. João escreve este evangelho, como nós já sabemos, e ele deixa muito claro. Lá no capítulo 20, ele diz para que vocês saibam que Jesus é o Cristo e, crendo, tenham vida em seu nome. Nenhuma das porções pode ser lida divorciada desse propósito. João, ele tem uma dinâmica gostosa, podemos assim dizer, de escrever o seu evangelho. Ele não faz como os outros evangelistas fizeram, dando relatos ordenados de como foi a vida de Jesus, como fez Lucas, ou como fez Mateus, querendo mostrar aos seus leitores que Jesus era o cumprimento das promessas veterotestamentárias, ou como fez Marcos, querendo mostrar Jesus como esse servo, esse homem, filho de Deus. João escreve para mostrar que Jesus é o Cristo. Ele seleciona 7 milagres, ele seleciona 7 vezes que Jesus fala, eu sou, e ele organiza o seu raciocínio de um modo lógico, onde ele apresenta os discursos de Jesus, organizadinho, os 12 primeiros capítulos, mostrando para a gente todo o ministério terreno de Jesus, e os últimos 8 capítulos nos mostrando os instantes finais de Jesus na terra. João tem 95% do conteúdo do seu evangelho exclusivos. E essa passagem que nós acabamos de ler é um desses conteúdos exclusivos. Todos os relatos a respeito da vida de João Batista termina com ele sendo preso por Herodes. João batizou Jesus, manda fazer algumas perguntas a Jesus e depois já é preso. João, o evangelista, nos acrescenta mais um testemunho dado por João Batista. E se você prestar atenção no Evangelho de João, na dinâmica do Evangelho de João, João Batista já apareceu algumas vezes, desde o prólogo, onde João está mostrando para a gente quem é Jesus, e ele começa de um modo diferente, não narrando o Natal, não narrando o modo como Maria concebeu e ficou grávida, ele começa mostrando a eternidade do Verbo, dizendo que Jesus sempre existiu, que Jesus é o próprio Deus, está diante de Deus, é o Criador de todas as coisas, é a própria vida. E logo no versículo 6, João, o evangelista, diz: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João.
E ele faz um contraste entre João e Jesus, mostrando que, diferente de um homem enviado por Deus, Jesus era o próprio Deus entre nós. E ele diz isso de um modo único, quando no verso 14, ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No versículo 15 do capítulo 1, a pessoa de João Batista aparece novamente. Ele diz: João testemunhava a respeito dele e exclama. E João dizia: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia. João, o evangelista, dá voz a João Batista diversas vezes. E nós vemos o final do capítulo 1 concentrado em 4 encontros de Jesus com João Batista e os seus discípulos. E nós vemos a humildade de João, quando os judeus procuram João Batista e perguntam se ele é o Cristo, e ele responde dizendo que não é, mas ele diz primeiro que eu não sou Elias, eu não sou os profetas, eu não sou o Cristo, eu sou a voz que clama no deserto. E ele, com humildade, testemunha a respeito de Jesus Cristo. Depois, de um modo mais contundente, ele apresenta uma cristologia, vamos dizer assim, ou uma redenção na pessoa de Jesus, nos versos que se seguem. E João, o evangelista, mais uma vez dá voz ao Batista, quando ele diz: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não bastando, ainda num 4º dia, quando de longe Jesus passava, João aponta para Jesus, e os seus discípulos seguem a Jesus. O evangelista está mostrando para a gente que Cristo vai se tornando conhecido gradualmente, gradativamente, progressivamente, a círculos crescentes de pessoas. No capítulo 2 nós vemos Jesus se revelar aos seus discípulos e a sua mãe ali presente, através de um milagre onde ele mostra que a vontade dele é superior e tem controle sobre a natureza, mais uma vez concorrendo, ele é o Cristo. Termina o capítulo 2 com Jesus expressando o seu zelo messiânico, purificando a adoração lá no templo de Jerusalém durante a Páscoa, quando era feito comércio dentro do templo, e ele chega lá indignado, porque o propósito havia sido perdido, e ele purifica o templo, e ali ele ensina e faz muitos milagres, e as pessoas ficam fascinadas com Jesus Cristo, mas ele não se confiava àquela fascinação. Termina o capítulo 2 dizendo: eu conheço o coração dos homens, eu conheço a natureza humana. E aí vem o capítulo 3, um diálogo sem igual entre Jesus e um homem muito famoso, muito poderoso, muito destacado, muito religioso. Mas naquela conversa, Jesus revela algo que identifica quem somos nós todos, uma necessidade que nos faz um só. Nós precisamos nascer de novo. E não é o que está no nosso controle, não está na nossa competência, não depende de nossa habilidade. Ele termina dizendo a João Batista: se você não nascer do alto, você não pode ver o reino dos céus. Mas ninguém pode nascer do alto por si mesmo. Aquele que crê no Filho é que nasce do alto. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eles: quem não crê no Filho já está condenado, mas quem crê não será condenado. E eles: este é o julgamento. E assim Nicodemos fica calado diante de Jesus, e provavelmente converteu-se a Jesus. E digo, a dinâmica de João é muito gostosa, porque ele já podia ter dado o assunto por encerrado, já podia ter reunido o testemunho de João Batista lá no início, mas é tão interessante que ele para agora, e ele insere mais um testemunho de João Batista, aqui, depois de um diálogo com Nicodemos, e ele nos dá essa dinâmica, fazendo a gente perceber que ali na Judeia, porque Jesus já estava na Judeia, o versículo 22 do capítulo 3 dá uma ideia de redundância, e alguns dizem: olha que falta de clareza nos escritos. Como é que alguém sai da Judeia para a Judeia? E é tão interessante que Jesus estava em Jerusalém, no templo. E a ideia que o texto quer mostrar para a gente, originalmente em grego, é que Jesus entra mais para dentro da Judeia, como se assim, indo para o interior da Judeia, para as cidades menores da Judeia, como nós saíssemos de Pernambuco para Pernambuco, de Recife para Garanhuns, mais para o interior do estado.
E Jesus está aí, é o que João mostra para ele no versículo número 22, e é aí que ele contrasta a atividade de João com a de Jesus, que não há um contraste, mas são atividades paralelas, e ele insere mais um testemunho de João Batista. E como nós já vimos, por 3 ou 4 vezes, dividimos assim aqueles testemunhos iniciais, mais um testemunho de João. Mas o que me fascina aqui é que, nessa dinâmica, o testemunho de João que é apresentado aqui, ele concorre com o propósito principal do livro. É como que reforçando as palavras, ou mostrando que o discurso de João é coerente com o discurso de Jesus, que eles não são concorrentes. João e Jesus aparecem aqui mais uma vez, e João ensina aos seus discípulos a mesma coisa que Jesus ensinou a Nicodemos, mostrando que o Evangelho é um só, mostrando a grandeza do Evangelho. Mas eu fico fascinado também, porque João já está chegando ao fim do seu ministério, e João é o mesmo do começo. João não desistiu, não perdeu o foco. E eu queria parar para pensar junto com vocês nessa manhã, nesse testemunho perseverante de João Batista. E eu queria fazer aqui junto com vocês, com base nessa passagem, algumas afirmações sobre esse testemunho perseverante de João o Batista. Olhando para esses muitos versículos que nós lemos, eu queria fazer pelo menos 3 afirmações. Há muito ao que ser dito, mas eu gostaria de destacar 3 pontos a respeito do testemunho de João Batista. Em primeiro lugar, olhando para os versículos de 22 a 27, eu queria perceber que o testemunho perseverante de João não é abalado por conflitos. E é o que o versículo 22 introduz. Ele introduz um movimento de Jesus, de Jerusalém, mais para o interior da Judéia, e Jesus vai com os seus discípulos. É o que o texto mostra para a gente, aqueles 6 que estão ali ainda no começo do ministério de Jesus, que assistiu o milagre da transformação da água em vinho, caminha com Jesus para a terra da Judéia, ou mais para o interior do estado, e diz que ali ele permaneceu com eles e batizava. E essa expressão, e permaneceu com eles e batizava, se torna uma fonte de contradição para alguns, porque no capítulo 4, versículo 2, se a sua Bíblia estiver aberta, antes do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, diz que Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. E aí vem uma nota no versículo 2, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. A gente lê o 2:22 e se pergunta, batizava ou não batizava? E é tão interessante que isso é reiterado mais na frente por outros, que Jesus mesmo não batizou ninguém. E o que estava acontecendo no interior da Judéia? Os discípulos de Jesus batizavam em nome de Jesus, na companhia de Jesus. E aquela atividade era reconhecida como uma atividade que Jesus estava fazendo, porque na sua companhia, num trabalho autorizado, os discípulos vinham fazendo em nome de Jesus, ou cumprindo em nome de Jesus aquela missão. E o que João está dizendo aqui para a gente, depois é observado, é que ali estava sendo realizada uma mesma atividade que João Batista já estava fazendo há mais tempo, que é o que diz o verso seguinte. João estava em outro lugar, João estava também batizando. Os 2 batizavam. Os 2 estavam falando para as pessoas que era necessário que eles crescem, se arrependessem de seus pecados e recebessem o Evangelho, e recebessem a Cristo, e eram então batizados. Para os fariseus, não era surpresa, por isso nós falamos de um batismo por aspersão, porque já era um costume para os fariseus os ritos de purificação, e é por isso que o versículo número 25 vai mostrar para a gente que entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda, com respeito ao quê? Ao tema da purificação, algo que os judeus já conheciam muito bem, as lavagens de purificação dos judeus. Por causa disso era que as pessoas guardavam grandes quantidades de água em suas casas, por isso lá em Caná da Galileia tinha 6 talhas guardadas, porque os judeus comumente usavam água para purificar-se, e agora João Batista pregava a purificação por meio do Evangelho, por meio de Cristo, e Jesus agora falava do reino presente e também batizava. João estava naquela mesma região, só que um pouco mais para baixo de onde ele batizou Jesus, e ali é situado um lugar chamado Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. Isso não quer dizer muitas águas que havia um açude enorme ou um rio profundo,
mas a expressão do nome Salim significa fontes. Havia muitas fontes de água naquela região, muitas nascentes de água, e João estava naquela região batizando, e diz o texto que para lá ia muita gente, e era batizado por João. Só que João, o evangelista, para que não houvesse dúvida nos seus leitores, e aqui atesta mais essa escrita tardia de João, porque provavelmente os leitores de João já conheciam os evangelhos sinóticos, ou Marcos pelo menos, onde é narrado para a gente que João Batista havia sido preso por Herodes, lá em Marcos capítulo 6, verso 17, diz que por causa de Herodias, Herodes mandou prender João Batista, e nós sabemos qual é o fim de João Batista, porque lá em Mateus capítulo 14 e Lucas capítulo 3 também nos é dito que ele foi decapitado, foi morto. Mas para que não houvesse nenhuma confusão, vê a clareza com que João escreve, a contundência com que João escreve, ele traz uma nota explicativa, uma nota de quem já viveu as coisas, testemunhou as coisas. Eu estou dizendo, eu estou falando isso aqui aconteceu em tal tempo. Em qual tempo? João ainda não tinha sido encarcerado, João ainda não tinha sido preso, João ainda estava lá no seu ministério, e ele fala isso para que as pessoas tivessem segurança do que ele estava falando, e soubesse situar os fatos. E ele então retoma e diz que entre os discípulos de João, ao saber que Jesus estava no interior do estado, no interior da Judéia, no interior da região, batizando com os seus discípulos, e João estava ali também batizando, eles não entendem muito bem, e eles ficam meio que enciumados. Vê, ele está plagiando o seu trabalho, ele está copiando o que você fazia, ele está querendo roubar os seus seguidores, ele está querendo dividir o corpo, ele está querendo ganhar a simpatia dos seus seguidores. João, você não vai fazer nada, João, você veio primeiro, você que batizou ele, e agora ele está batizando, João. Por quê? João, está acontecendo algum problema. Mestre, aquele que estava contigo, versículo 26, além do Jordão, do qual tem dado testemunho, está batizando. E diferente agora, muita gente está indo atrás dele também, diz o verso 26, todos saem ao seu encontro, e um conflito é apresentado a João o Batista, porque naquela discussão sobre a purificação, os discípulos de João ficaram sabendo dessa novidade, tem outro batizando. E que batismo é esse que agora cada um sai batizando? João, ele não está preocupado com aquela discussão, nem com o conteúdo da discussão sobre purificação. João não perde o foco do seu ministério, e eu gosto do versículo número 27, quando a resposta de João, ele não só põe fim àquela contenda, como ela instrui e corrige o coração dos seus discípulos, que estavam ali meio que bajulando. Eles nem tinham prestado atenção na mensagem de João. Eles, diferente daqueles que deixaram tudo e seguiram a Jesus, que entenderam a mensagem de João Batista, esses aqui estavam mais em defesa da pessoa do profeta. E eles estavam preocupados com a reputação do profeta, estavam preocupados com a dignidade do profeta, com o ministério profético de João, porque ele ia perder seguidores. E João responde de um modo cônscio, humilde, como ele já fez nos testemunhos anteriores, e ele diz no versículo 27, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. A glória que Cristo está conquistando, que Cristo está recebendo, é dele. Vamos falar assim, a minha glória é dada por Deus. João não ficou enciumado, João não saiu em defesa própria, João não deturpou a pregação de Jesus, nem as atividades de Jesus, mas João não foi afetado no seu ministério e vocação por aquele conflito apresentado. Os discípulos, muitas vezes, eles se arvoram e extrapolam e passam dos limites daqueles que são estabelecidos pelos seus mestres, e às vezes saem à guerra, enquanto os seus mestres não estão dispostos à guerra. Isso é o que está acontecendo com os discípulos de João. Eles gostavam tanto da mensagem de João, eles gostavam tanto do jeito de João Batista, da sua humildade, eles gostavam tanto do desapego de João, do discurso, da retórica, do modo como João batizava. Eles se sentiam tão afagados por João, que qualquer outro que aparecesse, mesmo que fosse o cumprimento do ministério de João, estava se apresentando como uma ameaça para João.
Era assim que os discípulos estavam vendo. E é tão interessante olhar para a história, que quando um discípulo não compreende, ou não segue o seu mestre, ou não atenta para o conteúdo da mensagem, eles perdem o foco. Você olha para a história e inúmeras vezes nós vamos encontrar discípulos que não entendem o que o seu mestre está dizendo e que se tornam pessoas violentas e que vão além do que é dito pelo seu mestre. Se basta olhar para os seguidores de Jacobus Armínios, que acrescenta a Armínio o que ele não disse e atribui a Armínio o que ele não fez. Você olha para essas pessoas que adoram imagens, adoram santos, vamos dizer assim, porque os testemunhos dos santos são valiosos, são de fato constrangedores para nós, são impactantes para as nossas vidas. Mas será que eles queriam ser tomados como patronos de congregações? Será que eles queriam receber reuniões em suas homenagens e em seu louvor? Será que eles se apresentaram como intercessores, se colocando entre Deus e os homens? Às vezes, por não compreendermos a mensagem, nós enaltecemos pessoas a patamares que elas não gostariam de ser elevadas. Isso não acontece só com santos mortos no catolicismo. Isso acontece com vultos teológicos vivos em nossos dias. Pessoas que ouvem sermões maravilhosos por parte de seus pastores, teólogos, homens comprometidos com Deus, como João Batista. Mas elas ficam fascinadas com o homem, com o profeta, e não para aquele para quem o profeta tem apontado. E por causa disso, essas pessoas matam e se matam, compram brigas, se dividem, porque não entenderam que aqueles homens não queriam seguidores para si, mas que se apegassem ao Cristo para o qual eles apontavam. E assim a gente tem brigas a fio, por anos, por tempos a fio, na história, porque o pensamento de fulano é diferente do pensamento de ciclano, e eu prefiro fulano do que ciclano, e a gente faz a camisa estampada com a cara de fulano, e a gente estampa no nome que nos identifica, eu sou de fulano. Isso aconteceu lá em Corinto, e Paulo pregou contra. Isso acontece nos nossos dias, e a gente sofre o dano, porque deixa que os conflitos nos tirem do foco. O testemunho perseverante de João Batista não é afetado por conflitos. João continua consciente, segundo o versículo 27, de que Deus é quem honra. E é tão interessante que não somente não é abalado por conflitos, mas a gente vai perceber, João está ensinando aos seus discípulos que ao invés de reclamar do sucesso de Jesus, eles deveriam alegrar-se porque João estava trabalhando nessa missão, João estava envolvido com isso. Ele vai dizer no versículo número 28, vós mesmos sois testemunhas de que eu disse a vocês, eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor, e aí eu estou vendo agora, concreto diante de mim, a minha missão, o meu ministério. Olhem para isso. Ele está mostrando aos seus discípulos, ele não estava livre dos conflitos, mas os conflitos não o tiravam do foco, porque ele via na pessoa de Jesus o cumprimento daquilo que muitos morreram na esperança. João via dentro dos seus próprios olhos. Você já leu Hebreus capítulo 11? Pessoas que morreram esperando por Jesus, esperando o Cristo, na expectativa dele, e comprometeram suas vidas nessa missão e não perderam o foco, mesmo diante de conflitos que lhes tiraram a vida, como é dito no final do capítulo 11 de Hebreus. Mas eles estavam ali, focados na promessa, focados em Cristo, igual João Batista. Qual o foco da sua fé, da sua vida como indivíduo? Será que a gente está focado mais na denominação, no pastor, que eu gosto tanto? Uma vez debatendo teologia no interior com uma pessoa, e aí o traço teológico, a verdade doutrinária, era contrário ao que o líder da igreja dele pregava. E quando isso foi anunciado, através do versículo bíblico, olha, não fale mal não diga que ele é um herege não. E eles são em defesa agora do pastor. E tem muita gente assim, que perdeu o foco da fé, e vive por aí a contender, em defesa de homens, em defesa de homens, vou usar essa expressão, para não se expandir muito. Calvino pode ter sido um grande teólogo, mas ele não é o Senhor.
da nossa vida. Ele não é o nosso Salvador. Teólogos preferidos, fuja disso, porque às vezes por preferir pessoas, nós fazemos o que modernamente nós chamamos, passamos pano, e tomamos essas pessoas como que perfeitas, sendo que o trabalho delas quer nos fazer olhar para Cristo. Às vezes você fica fascinado com a inteligência, como alguém constrói um argumento, mas ele quer só que você veja uma coisa, que você saiba que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tem a vida em seu nome. Então, alinhe os seus olhos, não deixe que esses conflitos, ou que essas distrações, lhe faça desanimar na caminhada, ou tirar os seus olhos de Jesus. Olhando para João Batista, o conflito apresentado pelos seus discípulos, não fez perder de vista qual era a sua missão. Mas não somente isso, nós vamos perceber que ele não mudou. João continuou humilde. O testemunho perseverante de João não mudou, por isso é perseverante. Nós vamos ver a partir do versículo número 28, ele dizendo para a gente: vocês mesmos são testemunhas. O que eu estou fazendo desde o começo? O que eu digo desde o começo? Eu não sou o Cristo. Se vocês têm me seguido pensando que eu sou o Cristo, vocês não estão ouvindo o que eu estou dizendo. Desde o começo eu estou dizendo para vocês: eu não sou o Cristo, mas eu sou o precursor dele, eu fui enviado para isto. João tinha consciência muito definida de qual era a sua missão, desde lá do capítulo 1, quando ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. João sabia que o seu ministério não era para ele ser o Salvador, ele não tinha confusão no seu coração. Ele sabia que não era para ocupar o primeiro lugar, ele sabia que não era para ser afamado, ele não sabia que era para ter prestígio, ou curtidas e compartilhamentos e muitas visualizações. João sabia que o trabalho dele era apontar para outro, para que outro fosse afamado, para que outro fosse reconhecido, para que outro fosse crido. E ele diz: o que tem o noivo, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve se regozija por causa da voz do noivo. E João diz: esta alegria já se cumpriu em mim. João usa uma figura para explicar qual é o seu ministério, que os discípulos ainda não tinham entendido, mas agora eles entenderão, porque eles conheciam muito bem esse papel da figura do amigo do noivo, e nós conhecemos, porque a própria Escritura mostra para a gente, por exemplo, quando Abraão manda o seu servo buscar esposa para o seu filho Isaque, e aquele servo se comporta como amigo do noivo, ele vai encontrar uma mulher, conforme as prescrições do seu Senhor, que seguisse tais padrões. Ele ainda acrescenta em oração, pedindo ao Senhor, e ele encontra aquela mulher perfeita, vamos dizer assim, aquela mulher virtuosa, trabalhadora, aquela mulher dedicada, e ele leva essa mulher. Ele não fica fascinado, ele não abusa dessa mulher, ele não quer se aproveitar dessa mulher, ele não se apaixona por essa mulher, mas ele conduz essa mulher até Isaque. E Isaque, quando encontra a sua esposa, ele toma aquela mulher como esposa, e aquele amigo o conduziu até ele. A figura de Deus como marido não é novidade na Escritura. Os profetas mesmo faziam isso e denunciavam o pecado do povo de Deus como fosse pecado de adultério, porque a esposa tinha adulterado contra Deus, que era o seu Senhor, e o povo era a esposa. O profeta Isaías usa Deus como marido, mostrando Deus como marido do povo, da igreja de Israel. O profeta Jeremias usa a mesma figura. Paulo vai usar a mesma figura depois de João Batista, mostrando para a gente lá em Efésios capítulo 5 a figura de Cristo como noivo e a igreja como noiva. E João Batista está aqui no meio, entre os profetas e Paulo, usando a mesma figura para dizer: o meu papel aqui não é de noivo, o meu papel aqui não é de me apaixonar pela igreja e querer seduzir a igreja e atrair a atenção da igreja para mim. O meu papel aqui é de amigo do noivo. E quando o amigo do noivo ouve o anúncio, ouve a voz do noivo chegando, ele se alegra muito, porque ele está cumprindo o seu papel, o seu ministério. E é tão massa a gente parar para pensar na ideia de amigo do noivo. A gente hoje tem festas de casamento bem luxuosas, onde a gente tem dezenas de casais de amigos do noivo, porque nenhuma daquelas testemunhas são pessoas desconhecidas. Tu convidaria alguém desconhecido para ser teu padrinho, como nós chamamos, influenciados pelo nosso catolicismo?
Para ser testemunha do seu casamento? Não, nós chamamos pessoas conhecidas. Às vezes aquela pessoa que nos apresentou a nossa esposa, que foi tipo o cupido do relacionamento, alguém que estava ali sendo como conselheiro no namoro, alguém que orientou em algumas situações, alguém que compartilhou os momentos importantes da nossa caminhada quando namorados. Essas pessoas são chamadas para testemunhar, para ver a entrada do noivo, da noiva, aquele encontro. E João Batista tomou essa figura para falar do seu ministério, com consciência de quem ele era. A multidão vem até mim, eu estou preparando ela para outra pessoa. E quando eu ouço a voz dessa pessoa chegar, eu me alegro muito. É chegado o noivo, e eu estou aqui preparando a noiva, ajudando a noiva. João continuou na mesma disposição, e não é a primeira vez que João está dando esse testemunho, porque desde o começo do Evangelho, como eu já disse aqui, capítulo 1, versículo 6, João é apresentado como alguém que testemunharia de Jesus Cristo, alguém enviado por Deus. João 1, 6. João 1,15 é dito que João seria testemunha. João 1, de 19 a 28, ele demonstra que tinha consciência da sua missão e de que ele não era o Cristo. João 1, de 35 a 51, João aponta para Jesus, sem nenhum ciúme, mas com muita alegria, com muita disposição, mandando seguir a ele, que ele é a salvação, ele é o Cordeiro de Deus. João aponta para Cristo, ele entendia qual era o seu ministério, e ele permanecia firmado nesse ministério. Versículos 28 e 29, no 29 ele apresenta a figura do noivo, e ele se alegra, e termina num versículo emblemático, porque a alegria de João, o cumprimento do seu ministério, não era que ele se tornasse um vulto, não era que ele se tornasse alguém grande, alguém reconhecido, alguém afamado, alguém adorado ou aplaudido, mas a fala de João mostra aquela humildade do começo, presente ainda aqui, próximo ao fim do seu ministério, quando ele diz no versículo número 30, é necessário, convém que ele cresça e que eu diminua. Nós não encontramos muitos com essa disposição de João Batista nos nossos dias. Nós não encontramos muitos crentes que não querem ser vistos pelos seus ministérios. Nós não encontramos muitos crentes que não queiram abrir mão do privilégio, do reconhecimento, que queira ficar em off, que não queira ser visto por causa do nome de Jesus. Pelo contrário, nesse tempo das mídias sociais, o que nós temos mais visto são amigos do noivo se deixando seduzir pela noiva, amigos do noivo querendo chamar a atenção da noiva. O que mais nós vemos são pessoas querendo roubar a glória que não lhes pertence. Por isso a fala do versículo número 27, quando ele diz, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. João sabia que sua vocação era de Deus, João sabia que as multidões afluíam até ele por causa da obra de Deus, por causa do poder de Deus. Nós sabemos que os dons que nós temos não são nossos, intrínsecos, próprios. Nós sabemos que foram dados pelo Espírito do Senhor. Então, se nós visitamos porque é dom de Deus. Se nós evangelizamos porque é dom de Deus. Ora, se nós pregamos e somos bons professores, o somos por causa da graça de Deus. Se somos bons professores, bons advogados, bons odontólogos, o que é que seja a sua vocação, você o é por graça, por vocação de Deus. Nada nós temos que do céu não nos tenha sido dado. Por isso João diz, importa que ele cresça e que eu diminua. Porque quando nós temos consciência da nossa vocação, quando nós temos consciência de que o que nós somos e temos não somos nós mesmos, nós usufruímos disso e exercitamos isso e praticamos isso com mais peculiaridade, com mais consciência. Ora, se Deus te chamou, o que você é porque Deus te chamou. E você deve fazê-lo na força que Deus supre. E era assim que João vivia o seu ministério. E ele exercia o seu ministério com essa disposição. Importa que ele cresça e que eu diminua. O perseverante testemunho de João não mudou, mas continuou o mesmo, humilde, consciente de quem ele era. O versículo número 30 mostra esse entendimento de dádiva que João tinha, de serviço que ele tinha a Cristo. E ele não se fascinou
com a popularidade, com a influência, com o prestígio que ele podia ter alcançado com aquelas multidões. Mas em terceiro lugar, para a gente caminhar para um final, nós vamos perceber que o perseverante testemunho de João era muito claro e muito coerente. Só aqueles discípulos que ainda não tinham entendido. E ele diz para a gente ainda nos versos que se seguem, trazendo esclarecimento àqueles discípulos, mostrando aquele contraste que é feito no capítulo 1, versos de 6 a 11, quando João diz: ora, quem vem das alturas certamente não está acima de todos, e quem vem da terra não é terreno e fala das coisas da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Ele diz mais, e testifica do que tem visto e ouvido, e contudo ninguém tem aceitado o seu testemunho. Mas quem aceita o testemunho deste, por sua vez, certifica-se: Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. É tão interessante perceber a forma clara como João sabe quem ele é, como nós vimos até agora, e que ele também tem uma compreensão completa da pessoa de Jesus. João não fica cheio de dedos, como nós dizemos. João não fica enciumado por causa da popularidade de Jesus, e às vezes enciumado, ele diz: Jesus é um cabinha bom mesmo. Não, ele não reduz quem é Jesus, ele não omite quem é Jesus, ele não nega o Evangelho, mas ele com clareza, e mais uma vez, ele usa várias expressões para transmitir a ideia correta, completa, concreta, a respeito da pessoa, a respeito da majestade, da grandeza, da obra de Jesus Cristo. Ele já disse, ele é o noivo, ele é quem tem a noiva. É uma expressão que João peculiarmente usa. Mas ele usa mais essa figura de contraste para mostrar e reiterar o que já foi dito pelo evangelista João, mostrando que Jesus é o próprio Deus, ele é apenas o enviado de Deus. Ele diz isso nessas palavras: quem vem das alturas certamente está acima de todos, e quem vem da terra é terreno, e fala das coisas da terra. João contrasta e sabe, demonstrando essa humildade, mas ele sabe que Jesus, como já fora dito pelo evangelista, é Senhor de todos. Quando essa expressão ele diz novamente: ora, quem veio do céu está acima de todos. Não existe ninguém que se equipare a Jesus. Aqueles discípulos que estavam enciumados, então são confrontados com essa verdade, de que Jesus é o próprio Deus, diferente de João, quando ele diz: olha, eu falo das coisas da terra. Eu falo das coisas da terra, ele diz no versículo número 33, na verdade, no versículo número 31, quem veio do céu está acima de todos e testifica do que tem visto e ouvido. E ele então entra no conteúdo do que Jesus fala, apontando mais uma vez para Jesus, como aquele que Deus, e que seu testemunho é completo, é perfeito. É isso que as palavras de João fazem entender, que o Evangelho, ou que as próprias palavras de Jesus testifica, fala a verdade do que ele tem visto e ouvido no céu. Mas as pessoas não têm ouvido a mesma coisa que está sendo dito lá no versículo de número 11 e 12 do capítulo 1. Eles veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem. A mesma coisa que Jesus tinha dito a Nicodemos, a partir do versículo de número 12, quando Jesus está conversando com Nicodemos e diz: olha, se eu falo das coisas da terra você não entende, imagine quando eu começar a falar das coisas do alto. Ele diz: porque falando das coisas da terra, a serpente foi levantada no deserto, e assim como a serpente foi levantada, importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele diz no versículo número 15, chega no 16, e o elemento crê, mais uma vez é apresentado em João 3, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João apresenta para a gente quem é a pessoa de Jesus, e ele mostra: o seu testemunho é perfeito, é verdadeiro, o testemunho de Jesus é coerente com as coisas do céu, com as coisas do alto, com a verdade de Deus. O testemunho de Jesus é suficiente. Quando ele apresenta para a gente que ninguém aceita o seu testemunho, pois ele fala do que tem visto e ouvido, quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica-se de que Deus é verdadeiro, porque o testemunho de Jesus é suficiente e é a própria palavra de Deus. Quem ouve a Jesus, ouve a Deus. E João já disse isso para a gente, e ele está dizendo aqui de forma repetitiva:
concorrendo com o seu objetivo. Ele é o Cristo, creiam nele, tenham vida em seu nome. E ele chega então ao clímax dessa clareza e contundência, como Jesus também chegou ao clímax, quando ele disse no versículo de número 20 e 21 a Nicodemos, lembrando a Nicodemos que todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, pois feitas em Deus. Nicodemos ficou em xeque, e ele agora não tinha outra alternativa a não ser crer em Jesus. Os discípulos de João também são colocados em xeque nesse testemunho contundente e claro, quando João chega e diz no versículo 36: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele continua a ira de Deus. Permanece a ira de Deus. Você presta atenção nessas palavras? Como o testemunho de João é coerente com o testemunho de Jesus. E por que isso é possível? João disse para a gente: o Pai ama o Filho e todas as coisas estão confiadas em suas mãos. Ele disse mais para a gente no versículo anterior: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O que João fazia e o que João não é pela força de João, mas João era um homem enviado por Deus, dependia do Espírito de Deus. Igualmente Jesus era o próprio Deus entre os homens e era sustentado pelo Espírito de Deus. Por isso que o discurso deles estão alinhados e coerentes, porque não é fruto da imaginação desses homens, mas eles falam da parte de Deus. João perseverou, não porque João fosse bom, mas porque o Espírito em João o conduzia e o conservava humilde. E João agora dirige as pessoas a Cristo, mostrando às pessoas que Cristo tem tudo, porque Ele é amado do Pai, e que tudo é esse, tudo tem, como tem no versículo 35, o Pai ama o Filho e todas as coisas estão confiadas em suas mãos. Você vê Jesus falando em Mateus capítulo 28, lá no final do capítulo 28 do Evangelho de Mateus, após a ressurreição, Jesus testemunha, diz aos seus discípulos antes de comissioná-los, e como razão para a grande comissão, ele diz no versículo 18, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. João diz agora, João Batista no versículo 35, o Pai ama o Filho e todas as coisas estão confiadas às mãos do Filho. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, foi dado a ele domínio sobre todas as coisas, e todas as coisas estão sob o controle de Jesus. E quando eu penso em todas as coisas, são todas, inclusive a salvação. E por isso João chega no versículo 36 e diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas todavia, o que se mantém rebelde, o que continua sob o domínio, o controle, a orientação do pecado, porque o que é o pecado? É a rebelião, como nós vemos desde o princípio. Todos aqueles que permanecem sob o pecado, contra o Filho de Deus, não reconhecem o Filho de Deus, faz Deus mentiroso, como João diz na primeira carta. E ele diz aqui no versículo 33, quem todavia lhe aceita o testemunho, certifica-se que Deus é verdadeiro. Quem não aceita o testemunho, continua tendo Deus como mentiroso. E ele vai dizer: se você não reconhece Deus como verdadeiro, você está contra o Filho de Deus, você não verá a vida, você vai continuar no estado que está, sobre você permanece a ira de Deus. E esse versículo coloca por terra toda aquela confusão entre os calvinistas e arminianos, de que alguém pode escolher ser salvo, e de que alguém pode se livrar da ira de Deus, e que alguém não é condenado, mas é condenado quando nega Jesus. A ideia é o que Jesus já disse mesmo, lá em João 3, no versículo 17 e 18, quando ele diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. E qual é o julgamento? Não crê no unigênito Filho de Deus. Todos quantos não creem em Jesus já permanecem no estado que estava, de condenação. E é o que João reitera para a gente em João 3,36, quando ele diz: permanece a ira de Deus, permanece porque ele já está sob ira, porque não crê, está em incredulidade.
está em rebelião, está sob o pecado, está sob o espírito que habita nos filhos da desobediência, como diz Paulo escrevendo aos Efésios. Porque a salvação pertence a Jesus. A vida está em Jesus. Como disse o versículo 5 no capítulo 1, Ele é a vida, e a vida era a luz dos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O testemunho contundente de João nos direciona para a pessoa de Jesus. O testemunho que é perseverante de João nos faz ver que não devemos olhar para os homens e buscar nos homens orientação e salvação, mas na pessoa de Jesus. A gente olha para esse discurso que é inserido aqui pelo evangelista João e nos perguntamos: meu Deus, quantos ensinos o Senhor nos traz diante de uma passagem como essa? E eu queria destacar aqui alguns, e eu queria pedir um pouquinho da sua paciência, porque em primeiro lugar, eu queria que você atentasse para isso. Cristo não é Senhor de apenas uma área da sua vida, e João faz a gente perceber isso, ensinando aos seus discípulos, quando os discípulos estavam mais apaixonados por Ele do que pelo próprio Cristo. João nos faz ver que os discípulos são mais radicais do que o mestre e tendem a confundir o alvo das coisas. Eu quero lembrar a você que a sua vida não está partida, dividida entre os pastores da sua igreja, ou entre os teólogos do seu tempo ou do passado. A nossa vida pertence ao Senhor e é nele que está a verdadeira vida. Nós podemos sim e devemos ler o que escreveram os teólogos, nós devemos ouvir o que estudam os teólogos, nós devemos olhar para a história e perceber como se portou a igreja no correr dos anos, e é um dever nosso fazê-lo, mas não podemos confundir as coisas. Jesus é o Senhor e o Salvador, e é dele a vida, e é nele que está a vida, em nenhum outro, diz o apóstolo Pedro, que existe salvação. Nenhum nome dado entre os homens existe ou importa pelo qual que sejamos salvos, somente o nome de Jesus. Por que você vive brigando ou devoto de homens? Em Jesus está a vida. Mas em segundo lugar, eu olho para esse texto e eu não posso deixar de pontuar o versículo número 27. Não temos nada que não tenha sido dado por Deus. E aqui a gente tira tantas lições para a vida, porque a primeira coisa que eu quero que você não perca de vista: o que temos vem do Senhor. E eu falo de coisas materiais, eu falo de coisas intelectuais, eu falo de, vamos dizer, inteligência emocional, saúde emocional, conhecimento, poder, fama. O que você é está nas mãos do Senhor. Davi reconhece isso quando está ofertando e o povo traz em abundância. Ele diz: a gente está dando da mão de Deus mesmo, porque tudo vem do Senhor e é das mãos dele que nós temos e damos. A gente olha para isso e muitas vezes a gente está aqui longe do foco e fora do foco, às vezes honrando e devoto a homens por causa dos dons que Deus deu a eles, e a gente perdeu o foco do Deus que abençoa para os homens que exercitam aquilo que lhe é dado. Então, quando você lê o versículo 27, você é chamado ao seu coração. Isso não quer dizer que você não possa elogiar, que você possa curtir, que você possa compartilhar, assistir os vídeos, incentivar essa pessoa. Não estou dizendo isso, mas cuide do seu coração, para que ele não se distraia e você perca o foco de Jesus. Mas não somente isso, cuide da sua vida. Cuide da sua vocação, e entenda que a sua vocação, é chamado, é Deus quem lhe capacita. E eu falo isso aqui para os meus amigos pastores. A gente é muito tentado no ministério a fazer carreira, a querer prestígio, principalmente quando a gente vê pessoas na internet, nas redes sociais, fazendo o seu ministério nas redes sociais, porque foi chamado para redes sociais. E aí outros ficam enciumados e querem a mesma coisa. E a gente ouve por aí pessoas que compram seguidores nas redes sociais para ter número também. Perdeu de vista o foco. E aí, não é louvor, mas é reconhecimento. Quando iniciando o ministério lá em Aliança, e a gente vinha para cá todas as semanas, o pastor Cláudio repetia toda quinta-feira. Era até, vamos dizer assim, cansativo. Não se deixem seduzir pela noiva. Não se deixem seduzir pela noiva. Era o discurso do pastor Cláudio para todos os obreiros, toda quinta-feira. Nós somos os amigos do noivo. Não queiram tomar a atenção que é de Cristo. E esse é o cuidado que a gente precisa ter como pastor.
porque nós somos apenas servos, apenas amigos do noivo, e devemos nos alegrar com a voz do noivo, com a chegada do noivo, com a condução da noiva para o noivo. Por isso, como João Batista, que a gente possa aprender, ter consciência de quem nós somos e não perder de vista o foco do nosso ministério. Qual é o nosso papel como pastores? É apontar para o noivo, é que as pessoas se fascinem com o noivo, se seduzam pela beleza de Cristo, entendam que precisa de Cristo, que possamos nos dedicar a esse papel de mantermos no foco e de preparar a noiva para o noivo. E a noiva, aprenda também com João Batista, exerça bem a sua vocação, consciente, vem de Deus. E aí você entende que nada que você tem é seu mesmo, mas vem do alto. Então pare de reclamar na segunda-feira do seu trabalho, da sua vocação. Lute com o seu coração, deixe de ser preguiçoso, se dedique mais ao seu trabalho, estude o que deve estudar para fazer bem o seu trabalho. Não seja um profissional, como diz no meio dos jovens, meia boca, mas seja para a glória de Deus, porque é uma vocação. João diz no versículo 27, nada nós temos que não tenha vindo do alto. Tiago disse isso, que toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Nós precisamos entender que o que temos e somos não é resto, não é qualquer coisa, e viver tão insatisfeitos, reclamando e blasfemando de tudo. João diz para a gente, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Ore mais, meus irmãos, orem mais por suas famílias, pare de reclamar do seu cônjuge, dos seus filhos. Nada você tem que não tenha sido dado do alto. Pare de reclamar do trabalho, da sua casa. Pare de reclamar dos seus bens, da sua condição. Nada temos que não tenha sido dado por Deus. Vê que fala essa de João. Ele está respondendo só a um conflito, reafirmando sua vocação, mas nos ensina para a vida. Eu digo, não só isso, tem mais coisa para a gente aprender aqui. Cada pessoa deve aceitar com gratidão a tarefa que Deus lhe deu. O serviço na igreja, irmãos, que a gente está querendo se destacar, ou sair, se sobressair a outro ministério, quer sair esse ano eu estou à frente, o meu ministério vai ser o melhor da primeira igreja, e a gente perdeu de vista o foco quando a gente começa a se comportar assim, ou alimentar isso no nosso coração. Qual é o propósito dos nossos ministérios? A não ser cooperar com o ministério do Evangelho, com a pregação da palavra, com o aperfeiçoamento da noiva. Quantos que não são noivos estão se aventurando em chamar a atenção da noiva para si? E aí, no meio dos jovens, no meu grupo de discipulado, tem uma música que eles cantam, diz, olha, cuidado para não ser comido de bicho, porque quis roubar a glória que era de Cristo, a glória que é de Deus, não reconhece a sua vocação, como aconteceu lá no livro de Atos, né? Os meninos cantam muito, né? Vai ser comido de bicho, se perder de vista o foco. Então cuidado no seu coração, para não ser comido de bicho, porque perdeu ou roubou a glória que não era sua. Tem mais alguma coisa que eu quero destacar aqui, irmãos? A glória de Cristo, o testemunho de João evidencia isso. Cristo é o cerne da vida de João. João não mudou a sua mensagem durante o ministério, mesmo sofrendo oposição, conflito, seja o que for, não é justificativa. E para a gente terminar, eu queria trazer um alerta, é o alerta que João traz, é a contundência de João do versículo 36. Cristo é o Salvador. Então, se você tem se sustentado em qualquer coisa, em qualquer sombrinha de alguém, pensando que está bem, se você tem se sustentado na sombra das suas obras, cuidado. Ou você confia nele, ou você está perdido. É o que João disse para a gente. Ou você, com humildade, diz, Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu preciso do Senhor, ou você está perdido. A salvação está nas mãos dele, tudo lhe pertence, toda a autoridade foi dada a ele. Você precisa de Jesus para a salvação. A verdade não muda porque você rejeita, porque a gente vive tempos assim, Jadson, essa é a sua verdade. O que João está dizendo para a gente é que isso não vai mudar se você não aceitar. A sua condição vai permanecer de condenação, sob a ira de Deus. A verdade não muda porque você a rejeita. Aquele que rejeita a Cristo é responsável por permanecer na condição que está. E eu digo aos crentes, cuidem de seu coração, crentes. Cuidado com a soberba, porque nada que você tem é seu mesmo, ou vem de você mesmo, vem do alto.
Então por que essa soberba? Por que esse queixo levantado, esse nariz empinado, ao olhar para os outros? Não somos melhor do que ninguém em coisa nenhuma. Tudo o que temos vem do Senhor e é das mãos dele. Então, humildade, igreja, para que a gente possa agir, impactar o mundo como João Batista, consciente de quem nós somos, de quem dependemos e para quem apontamos. Nós precisamos cuidar do nosso coração, nós precisamos cuidar da nossa alma, precisamos cuidar da nossa vocação. Nada é seu, tudo vem das mãos do Senhor. E a nossa fala precisa ser de João Batista, no versículo 30. Que ele cresça e que eu diminua. E que possamos perseverar nessa condição, não porque somos bons, mas pelo Espírito que habita em nós. Feche os seus olhos, curve seu coração diante do Senhor. Que impacto o testemunho de João Batista traz para a sua vida? Você fica fascinado com João ou com Cristo? Com Jaidson ou com Cristo? João disse que ele cresça e que eu diminua, que possamos na mesma disposição viver e que a nossa vida seja para isso, que Cristo cresça e que você seja um instrumento do crescimento, sabendo que não podemos acrescentar nada a Ele, mas publicar quem Ele é, para que mais pessoas possam através de nós conhecê-lo e honrá-lo. A sua vida aponta para Cristo? A sua vida coopera com a expansão do Evangelho de Cristo? A sua vida grita que Ele cresça e que eu diminua? A sua vida aponta para outros o discurso que foi de Jesus e que é o de João: quem crê no Filho tem a vida, quem se mantém rebelde permanece sob a ira? Ou você tem aliviado o discurso para tentar ganhar a atenção das pessoas? Avalie seu coração diante do Senhor. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por Tua palavra. Por Tua palavra que é o testemunho perfeito, que é a verdade, que é coerente, que é a própria palavra de Deus. É poderosa, manifesta a Sua obra gloriosa, a Sua salvação. Te agradecemos, Senhor, porque ela funciona como um alerta para nós quando estamos distraídos na caminhada, ou muitas vezes perdemos o foco. Aos Seus filhos o Senhor exorta, o Senhor corrige, o Senhor disciplina, e nós te louvamos, Senhor, porque não estamos entregues à nossa própria vontade. Há aqueles que estão enganados, cegos, que a Tua palavra possa abrir os seus olhos, fazendo-os perceber, Senhor, a ruína em que vivem e possam buscar o Senhor. Ó Pai, que o Teu Espírito em nossos corações opere, nos fazendo aprender com o testemunho de João, a olharmos para Cristo, a olharmos para as indicações e entender que elas não têm fim em si mesmo, mas que elas querem, Senhor, que nós olhemos para o Senhor, que a vida dos pastores desta igreja, Senhor, estejam comprometidas com essa missão de apontar para Cristo, e que a igreja tenha entendido isso até hoje, se não possam se corrigir agora, Senhor, que nem nós buscamos a nossa própria glória, mas nos dedicamos para que o Senhor seja engrandecido, glorificado, honrado, reconhecido, e que essa igreja esteja comprometida com isso, Senhor, que cada crente não se aventure em querer atrair a atenção da igreja para si, mas possam comprometer-se, Senhor, em apontar para Cristo. Sustenta-nos nessa disposição, que possamos perseverar nessa condição, não perder de vista diante das dificuldades, das perseguições, ou até mesmo dos momentos de calmaria e bênção, Senhor. Que a gente possa continuar focados no Senhor, que a nossa vida continue comprometida com o Senhor, assim como foi João Batista, possamos viver na disposição, dizendo que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Sustenta-nos nessa direção, Senhor, e ser adorado por essas vidas que assim vivem, em nome de Jesus. Amém. Amém.